Olá, galerinha, tudo bem? Aqui para fazer com vocês a aula de movimento uniforme, aula da apostila 1. Meus queridos, estou com muita saudade de vocês, infelizmente não podemos, né, estar numa aula presencial, mas vamos continuar, nem que seja virtualmente, estamos juntos, longe, mas nunca separados, né? E vamos juntos aqui conseguir transpor esses obstáculos extras, ok? Vamos lá para o movimento uniforme, apostila 1, é assim, na cinemática escalar, né? Exercício de movimento uniforme é o primeiro conceito. Movimento uniforme é aquele em que eu desloco espaços iguais em tempos iguais. Explica melhor isso. É aquele em que eu ando para o mesmo tempo as mesmas distâncias. Por exemplo, 10 quilômetros em uma hora, 10 quilômetros em uma hora, 10 quilômetros em uma hora, 10 quilômetros em uma hora. Meu velocímetro, que marca velocidade instantânea, não estou mais falando de velocidade média, é quem? O que ele está marcando? Na velocidade instantânea? Ali no meu exemplo, sempre 10 quilômetros por hora. Ah, então a velocidade escalar ela é constante. Então, eu estou falando de movimento uniforme. Movimento uniforme é o único movimento em que a velocidade instantânea coincide com a média. Isso nos leva a muita gente a guardar apenas essa partezinha do V ΔS sobre ΔT e aplicar para tudo. Não, não pode. Vm é ΔS por ΔT. No movimento uniforme, como a velocidade é constante, a velocidade escalar é constante, então a velocidade média é instantânea coincide. E aí, desta equação, se eu passo o tempo lá para cima, ΔS é o meu S final menos S inicial, lembra disso? Chegada menos saída. Passo o S inicial para o lado de cá, eu obtenho a equação do movimento uniforme, a chamada função horária do movimento uniforme, que é o meu S igual a S0 mais VT. É o meu sorvete. As frases, tem muitas frases nessas matérias, se as frases te ajudam, ótimo. Se acha bobagem, se você já sabe a fórmula, perfeito, não precisa de frase. Sorvete. S é a placa onde eu vou chegar, S0 de onde eu saí, V é a velocidade, T é o instante, o tempo. Bom, no nosso sorvete, o S é dado em metros, o S0 em metros, o V em metros por segundo e o T em tempo. Isso no o T em segundos, o tempo em segundos. Isso no sistema internacional. Já no, não sendo sistema internacional, chamado MKS, é quilômetro por hora, segundos. Aqui é importante mais uma vez insistir que eu posso brincar de regrinha de 3 nesse movimento, posso brincar de V igual a VM, mas só neste movimento. Bom, que tipo de... Bom, aqui está uma função horária, né? Em que o S0 é o 5 e o 40 é a velocidade. E o que é o S final? O final da vida dele? Claro que não. O S final é o S, a placa onde eu chego naquele instante. Como assim? Se eu quero no tempo 1, substituo 1 na fórmula, fica 1 vezes 40, 40, mais 5, 45. Lembra que eu primeiro multiplico para depois somar. Ah, prof, então S final, sim, para o tempo 1. Se eu quisesse para o tempo 2, aí substitui o 2, no lugar de, em vez de ser 1, é 2. Então fica 2 vezes 40, 80, mais 5, 85. Tudo bem? Estamos juntos? Isso então é o meu movimento uniforme. Mas que tipo de exercício? Tem bastante exercício de movimento uniforme, que ele trata como se fosse com fórmula mesmo de velocidade média. Que tipo de exercício é mais clássico movimento uniforme? Bom, exercício de encontro. Mas para completar as informações aqui do meu resumo, movimento uniforme, estou fazendo exercício. Eu li no exercício que a velocidade escalar é constante, continua sendo constante. Ah, não tem aceleração, estamos falando de movimento uniforme. É o meu sorvete. Como que é o gráfico? Como sorvete, o t está elevado a 1, é reta inclinada. O vermelho, quando ele está a favor da trajetória, as placas estão aumentando. O azul, ele conta a trajetória, as placas estão diminuindo. E o gráfico de V por T? O gráfico de V por T é uma reta paralela, ou mais ou menos. Se eu estou a favor ou contra a trajetória. Porque a velocidade é constante, então muda o tempo, mas o valor do V não muda. Legal? Belezinha. Bom, mas eu dizia aqui que só nesse movimento eu posso falar que V igual a Vm. Mas eu dizia também que exercício clássico, exercício de ultrapassagem de encontro. Eu vou fazer aqui pelas equações do sorvete.
Uma outra saída é por velocidade relativa. Eu estou fazendo duas aulas juntas aqui, fundamentalmente, aquilo que é o fundamental para nós, e vou deixar a velocidade relativa em si para fazer quando entrarmos, que é logo, na parte vetorial. Eu acho mais fácil de todo mundo entender, tá bem? Bom, então vamos juntos. Eu tenho aqui dois carros. Se esses dois carros, um sai da placa 20 e outro sai da placa 80, se eles vão se encontrar, em que instante eles se encontram, em que placa eles se encontram? Quando você marca um encontro com alguém, além de ser importante quem é esse alguém, né? É óbvio, você se preocupa com que horas vai ser o encontro e aonde vai ser o encontro. Então, toda vez que eu me encontro com alguém, é no mesmo instante, na mesma placa. Tudo bem? Perceba que esse meu azul está com velocidade negativa, porque ele estava na contramão. Aí como é que eu resolvo? Igualo os S's, igualo as equações, acho o tempo, substitui uma delas, aí você tem o S de encontro. Eu vou já fazer propriamente dito. Só estou dando um exemplo aqui para ver se você me entende. Mais um outro exemplo, ó. Dois carros, um sai do 0, outro sai do 20, do 60, um tem 60 de velocidade, outro tem 30, só que os dois agora são positivos. Toda vez que for um exercício de ultrapassagem, salvo ele me dar um dado mais específico, quando ele me perguntar onde ultrapassa, vai ser, na verdade, aonde eles se encontram. Porque ao ficar do lado, ele pode ultrapassar rapidinho ou pode demorar um tempão. Tudo bem? Tá bom. Mas como é que você está chegando nesses números mesmo? Então vamos dar um exemplo agora assim, completo. Eu tenho aqui um exercício, ele fala, ó, tem dois carros, um tem velocidade de 70 km por hora, outro tem 60, e eles estão distantes entre si 50 km. Então eu vou dizer que um deles, esse aqui, sai da placa 0. E esse aqui sai da placa 50. Ele deu o desenho pra gente. Podia não ter dado, aí eu montava desse jeito. Monta o sorvete de um, monta o sorvete do outro. Sorvete do carro A, S igual a S0, 0, mais VT, 70T. O sorvete do carro B, S, igual a S0, 50, mais VT, 60T. Monta. Eles vão se encontrar, vão. Então vão estar um do ladinho do outro, na mesma placa, no mesmo tempo. Como é que eu resolvo? Igualo os S's. Mas, prof, eu não sei o valor do S. Não importa, nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, ó. O SA é igual a SB. Quem é o SA? 0 mais 70T. Quem é o SB? 50 mais 60T. Passo o T para cá, vai ficar 70T menos 60T, vai dar 10T. Tudo bem? Igual a 50, passo dividindo, vou achar um T de 5 horas. Agora eu pego esse tempo e substitui ou na de cima ou na de baixo. Por exemplo, vou substituir na equação vermelha. Tá, 0 mais 70T, no lugar do T, 5, 70 vezes 5, 350 km. Prof, eu não gosto dessa, eu prefiro na roxinha. Não tem problema. 60 vezes 5, 300, com 50, 300, os mesmos 350. Vai substituir numa só, né? Não vai fazer duas vezes, não precisa. Bom, eu quero pegar aqui, resposta 5 horas, 350, é o instante e a placa do encontro. Vou pegar aqui um exercício, um exemplo, de um exercício da Unesp, mais precisamente da VUNESP, em que ele transformou em... Eram duas situações, vamos aqui fazer 3 situações possíveis. Ele fala em predador e presa. Vou usar aqui como predador o coiote, a presa o papaléguas. Primeiro exercício, ele fala assim, olha, a distância entre eles é de 60 metros. O coiote, então, sai da placa 0 com velocidade 30. Papalégua sai da placa 60 com velocidade 20. Olha só, monta o sorvete de um, monta o sorvete do outro. E aí eles vão se encontrar. Se eles vão se encontrar, igual os S's. Igualzinho eu fiz no outro. Passa tudo que é T para um lado, vai ficar 30 menos 20T, 10T igual a 60, tempo igual a 6. Aqui a pergunta dele é qual é o instante do encontro, em que tempo eles se encontram? 6 segundos. Se eu quisesse a placa, era só substituir aqui. Tudo bem? Daria 180. Bom, esse é o clássico. O outro exemplo é que ele fala assim, olha, eu tenho a mesma situação, só que
Aquela história que nós acabamos de fazer, para quem não é da sua geração, mas minha geração que vê esse desenho, o Papaléguas nunca era pego pelo coiote. Então, na verdade, meio hipotético. É, tudo bem que eu sei que é um exercício, sei que isso aqui é só um desenho. Mas o segundo tem mais a ver com a realidade de um desenho, se é que é possível falar em realidade de desenho, né? Que é o Papaléguas está 10 metros, vai ficar 10 metros na frente do coiote. Ele está a 60, o coiote se aproxima, como no desenho, mas não encontra, não consegue chegar colado, não consegue pegar o Papaléguas. Então eles estão a 60, montei o sorvete igualzinho, só que ó, ele não encontra. Ele fica 10 metros atrás do Papaléguas 10 metros na frente. Percebe que eles estão diferentes? A placa não é a mesma, não está igual. Agora é uma diferença das placas. Ah, então a placa da frente, que é maior, menos a de trás, vai dar os 10 metros que ele falou. Então, S do Papaléguas menos S do coiote tem que dar 10 metros. Tudo bem? Agora eu tenho uma diferença e não uma igualdade. Ah, substitui do mesmo jeitinho. Papaléguas 60 mais 20T, coiote 30T. Resolve, acha o tempo. Achei o tempo? Legal, achei o tempo. Fiz as contas, achei o tempo. Que é o que ele quer, né? O que ele queria era o tempo. Tudo bem, tempo em que um está 10 metros na frente do outro. Amor da minha vida, coisa linda, coisa louca. Olha só. Um terceiro caso. Suponha que os dois saem do mesmo lugar. Só que o exercício diz assim: o coiote vai sair 10 segundos depois. Quer dizer que quando o coiote sair, Papaléguas já não está mais ali. Papaléguas já está lá na frente. Mas Papaléguas está lá na frente aonde? Papaléguas está andando 20 metros por segundo, velocidade constante. Em cada 1 segundo ele anda 20 metros. Ele vai passar, se passaram 10 segundos. Só daqui a 10 segundos que o coiote, só 10 segundos depois que o coiote entra em movimento. Então Papaléguas vai ser 10 vezes 20. Papaléguas estará na placa 200. Agora sai no xixi. Fácil, fácil, fácil. Sorvete do coiote, sorvete do Papaléguas. Vão se encontrar? Iguala. E aí resolve, faz a matemática. Achei o tempo. Tudo bem? Só cuidado com a pergunta. Se a pergunta for que era a partir desse momento, né, que o coiote entrou em movimento, é 20. Mas se é desde o início, desde que o Papaléguas está em movimento, é o 20 mais o 10. Tá bem? Cuidado sempre com a pergunta. É isso. Exercícios de encontro. Bom, mas já que estamos aqui, e se eu tiver um exercício de encontro em que o tamanho do corpo importa? É um trem ultrapassando uma ponte. Aí será um sorvete só. Mas se são um carro e um trem, um ultrapassando o outro. Ah, então 2 sorvetes. Em que o tamanho importa? O tamanho importa. Às vezes só o carro, eles consideram do carro, só do trem. Mas aqui vou pegar um exemplo com os dois, tá bem? Bom, sempre que for assim, você pega os extremos. Para o carro ultrapassar o trem, tem que ser o último ponto, ou melhor dizendo, o primeiro ponto aqui do carro, né? Ultrapassar o último ponto, a frentona lá, a traseira do carro tem que ultrapassar a frente, a chaminé do trem. Para ficar mais claro, bom, meu carro tem 4 metros, nesse exemplo, meu trem tem 30 metros. Vou colocar placas 0, 4, com mais 30, 34. Para a gente poder enxergar o que eu estou querendo dizer, pus caveirinhas ali para você ver, tá vendo? Então, quando que o carro ultrapassa o trem? Quando a caveirinha ultrapassar outro. Percebeu que eu pus nos extremos? Um mais atrás do carro possível, outro mais na frente do trem possível. Eu monto o sorvete para as caveirinhas. É do carro, mas como fosse a caveirinha. 0 mais a velocidade do carro vezes T. Do trem, 34 mais a velocidade do trem vezes T. Esse é um exercício tem de verdade, então peguei aqui os números. Iguala. Ó, quando que vai ultrapassar? Quando uma caveirinha encontra outra. Agora é igual. Iguala. Substitui. Tem os valores. Substituiu. Achou o tempo. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Esses são exercícios fundamentais, principais de movimento uniforme.
Legal? Tranquilo? Valeu, foi bom vê-los, mesmo que virtualmente. Falando nisso, beijos virtuais.